Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Código de Mentalidade. Nós estamos no primeiro episódio. Eu quero te recepcionar e dizer que esse é o ambiente todo pensado para você conhecer um pouquinho melhor sobre você, sobre como você funciona, como funciona a nossa mentalidade. A gente sabe que às vezes, depois de adulto, nós começamos a desenvolver alguns comportamentos, alguns pensamentos que, dependendo do nosso grau de consciência, não se explicam, mas este é o lugar onde você vai ver que se explica sim. Isso vai te ajudar muito. Meu nome é Roberta Gomes e eu estou aqui com uma maravilhosa. Hoje eu quero que vocês recebam com muito carinho a Miriam. Eu vou falar apenas que ela é psicanalista e eu vou deixar ela se apresentar, porque a apresentação que ela me deu dela e a forma como ela falou, eu falei, não, eu quero escutar da boca dela com essa paixão toda. Então, vou deixar ela se apresentar. Olá, Roberta, que prazer estar aqui nesse momento tão especial, né? Me sinto muito honrada. E vou me apresentar. Eu sou Miriam Souza, sou psicanalista, analista corporal, venho da base da educação, mas eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Sou casada, mãe, sou apaixonada pela minha família e conversar sobre o que nos move e o que nos aconteceu no passado, na nossa infância e que nos forma quem somos hoje realmente é a minha paixão. Me sinto muito à vontade. Gratidão pelo convite. Que bom, estou muito feliz com você aqui, tá? Inclusive, não é por acaso que ela está aqui, tá? Nós estivemos juntas no domingo em um evento onde ela palestrou. E eu cheguei cedo para tentar escutar ela, mas eu não consegui. Eu falei, então tudo bem, vai estar comigo, vai ser a minha primeira convidada, primeira entrevistada no Código de Mentalidade. E assim, é uma honra ter você aqui. Tenho certeza, eu já vim pronta, preparada, tá? Para aprender muito, para ver muitas chaves virar. E assim, logo para esse primeiro momento, né, Miriam, o Código de Mentalidade tem como intuito maior ajudar pessoas a se compreender. Né? Eu sei que hoje muito se fala sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade para conquistar, para obter. Se você quer ter aí um êxito financeiro, você precisa mudar a sua mentalidade, mas vai muito além disso, né? É mesmo para a gente saber os nossos porquês, entender os nossos porquês, viver com mais leveza, né? Porque às vezes nós temos pensamentos, temos comportamentos, vivemos ciclos na nossa vida que às vezes até se repetem e a gente não entende por quê, não é verdade? Então, a gente entender um pouquinho mais sobre como a mente funciona vai muito além do desejo de conquistar alguma coisa, mas eu acho que é o desejo de se conquistar, né? Exatamente. O ser humano, ele é um universo. Eu sempre digo isso. Cada ser humano é um universo. E entender a base, entender a origem, aquilo que formou o ser humano que está atuando hoje faz toda a diferença. Então, entender quem você foi faz toda a diferença para compreender, aceitar e avançar para ser quem você deseja ser. Exatamente. E assim, gente, em um determinado momento na minha palestra, nesse evento que nós estávamos, a Miriam ela fez uma observação que eu achei extremamente interessante, né? E naquele momento uma chavinha virou na minha cabeça. Porque quando nós começamos a buscar, né, um novo para a nossa vida, quando nós nos decidimos por romper, por mudar o nosso cenário, mudar a nossa realidade, nós já somos adultos. Então, nós começamos a nos movimentarmos com atitudes, comportamentos de pessoas adultas. Mas quando se trata desse mundo interior, às vezes a gente precisa voltar um pouquinho, né? Às vezes eu vou ser um adulto bem-sucedido quando eu conseguir compreender algum trauma, alguma experiência mal vivida pela Roberta ainda criança. Então Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Miriam, existe de fato essa necessidade? É importante de fato que eu faça essa volta, que eu dê esse lugar à criança que eu fui? Existem coisas, de fato, que precisam ser curadas na minha criança para que a Roberta adulta consiga romper, consiga ir para a vida? Roberta, a grande verdade é que a forma como nós nos comportamos hoje é um reflexo da nossa criança.
Um adulto inseguro, ele reflete uma criança que não foi validada. Um adulto egoísta, ele reflete uma criança que por muitas vezes não teve os seus limites respeitados. Então, existe sim uma validação, existe sim um código mental que fica escondido na sua criança ferida, fica escondido lá na infância. E é extremamente importante voltar a aceitar, ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado. Hoje está muito na moda, né? Falar sobre ressignificar. Ressignificar nada é mais do que mudança de mentalidade. Hoje, a Miriam adulta consegue olhar para a Miriam criança e entender que aquela dor não é real. Hoje, doeu quando aconteceu, mas hoje ela não é real. Pode continuar falando. Que eu tô presa, eu já comecei naquela situação que a Lu falou. Você começou a falar, eu já tô presa aqui. O que acontece, Roberta? Esse código, ele fica gravado na nossa mente e a formação dele acontece ali entre a gestação e os nossos 5 a 7 anos. Inclusive, essa é a base dos traços de caráter, né? Que é a teoria a qual eu sigo. Hoje eu sou formada pela escola O Corpo Explica, com o Elton Euler. E essa teoria ela foi desenvolvida por William Reich. E nós defendemos a ideia que existem 5 traços de caráter. Assim como existem os 4 temperamentos, existem 5 traços de caráter que se formam na nossa infância. Então, cada um desses traços, eles escolheram um mecanismo de defesa para que a criança sobrevivesse. E isso molda a forma com que o seu cérebro pensa, a forma como que você se comporta diante das situações. Então, voltar ao passado e entender a exata formação de cada um desses traços faz toda a diferença, porque a grande maioria dos adultos, eles se comportam num padrão que ele está sendo obrigado e não necessariamente no padrão que ele foi programado para ser. A verdade é que você é exatamente quem você precisa ser. Mas muitos de nós, por exemplo, vamos para um exemplo prático, para ficar mais claro. Vou falar da minha filha. Eu tenho uma menina de 12 anos e desde muito pequena ela sempre foi muito de troca. Tudo que você pedia para ela fazer, ela questionava. O que eu ganho com isso? E qual era a tendência dos pais? Para com isso. Que coisa feia. Você não pode querer troca. Você não pode fazer as coisas para os outros querendo algo em troca. E com o passar dos anos, ela deixou de se interessar em fazer as coisas. Por quê? No modo operacional que o cérebro dela desenvolveu lá na primeira infância, a troca era a base. Ela tem predominante nela um dos traços de caráter que ele funciona na base da troca e está tudo bem. Quando eu consegui entender isso e eu comecei a respeitar a forma de funcionar da minha filha, eu pude entender que ela poderia ser uma excelente advogada. Ela poderia ser uma excelente juíza ou até mesmo uma vendedora muito eficaz, porque ela aprendeu a arte de negociar. Só que quando nós não entendemos esse comportamento e nós começamos a tolir a criança, a gente impede que ela seja, de fato, quem ela deveria ser. Sempre tem aquele colega de sala que é mais chorão, aquela amiga que tudo se emociona, que tudo desconta na comida. Existe um padrão registrado no cérebro dela. O corpo dela se desenvolveu para reagir dessa forma. E isso precisa ser respeitado. Mas, infelizmente, desenvolvimento emocional, inteligência emocional é algo muito novo na sociedade. Apesar de ser um tema antigo, a Bíblia fala de desenvolvimento emocional. A Bíblia fala de inteligência emocional. E eu considero esse o livro mais antigo da história. Mas é um assunto que está sendo debatido agora. Então, hoje nós estamos aprendendo a validar a emoção da criança. Mas eu tenho quase certeza que eu e você não passamos por esse processo. Pelo contrário, nós somos aquela criança que engole o choro. Para de pedir isso, não reclama, não faça. Nós crescemos à base de muitos nãos. E isso interfere em quem nós somos. Então, sim, é muito importante voltar na criança interior, ressignificar e entender que, às vezes, o seu choro é um mecanismo de defesa, que às vezes a sua dificuldade de confiar é um mecanismo de defesa.
Ou que às vezes você ser aquele ser humano que tem um dos traços de caráter que eles têm um jargão. É assim, não me toca porque eu não sou touchscreen. Eu amo isso. E eu tinha muita dificuldade em respeitar isso dentro da minha casa. Eu achava que não, tem que gostar de abraço? Como assim? Não existe alguém que não goste de abraço. E sim, gente, existe, tá tudo bem. Não tem problema nenhum se você é aquele que não gosta de abraço. Faz parte dos seus traços de caráter, faz parte de quem você é. Quando eu sei essa informação a meu respeito, eu consigo te explicar quem eu sou, como eu funciono. E aí fica mais fácil para você me aceitar e me respeitar. A gente já poderia encerrar o podcast aqui. E é tão interessante o que você foi falando. Você vai falando e vai passando um filme, né, na cabeça, porque são situações que a gente vive na nossa infância que lá tem um sentido, tem um significado. São coisas que nós escutamos que lá tem um significado e que pode até dar certo, né? Só que a partir do momento que eu passo a ser um adulto, aquilo que me foi ensinado, aquilo que foi programado em mim, porque o Código de Mentalidade é um podcast, mas Código de Mentalidade é um método que eu lancei, né? Um método empresarial, enfim. E aí eu estava fazendo umas pesquisas e eu vi que, da mesma forma que nós compramos um celular, e eu achei muito interessante isso, nós compramos um celular, ele vem sem nenhum aplicativo, nós que escolhemos os aplicativos que a gente vai baixar nele, né? Só que eu, quanto criança, não. Às vezes são instalados em mim algumas informações, alguns mecanismos, né, sem o meu consentimento, né? Algumas programações, elas são instaladas em mim sem que eu perceba. E a questão das crenças, que hoje a gente fala muito, e se a gente não entende de fato a importância, a gente acha que é papo de coach. Não é, gente. Não é, tá? A questão das crenças limitantes são algo, assim, são coisas que a partir do momento que a gente consegue identificar e se posicionar para poder desconstruir, porque hoje eu percebo que você se desenvolver é mais sobre desconstruir. Exatamente. É se desconstruir. É sobre se desconstruir, né? Então, nessa faixa aí de 5, 7 anos, muitos programas são instalados na gente. E aí, você falou, deu o exemplo da sua filha, né? A sua filha, vamos supor, lá atrás, ela foi alertada de que as coisas não funcionavam daquela forma, de que ela não deveria se movimentar só pelo que vai vir depois, né? Não, você não pode esperar nada em troca, você não pode fazer e esperar. E aí eu cresço e eu me torno uma mulher que eu faço e eu não me preocupo se eu vou receber ou não. Consequentemente, eu posso desenvolver esse comportamento. E isso pode gerir todas as áreas da minha vida, tanto a questão sentimental também, que hoje é uma área onde as pessoas estão extremamente feridas, porque é uma dependência do outro, é uma dependência emocional que só muita terapia mesmo, muita psicanálise para poder ajudar a gente a sair, às vezes, desse transe. Parece que não tem vida, parece que não, se o outro não estiver do meu lado eu não vou. Não, se o outro não tiver, isso é uma prisão. Exatamente. A psicanálise defende que você é o que fizeram com você de 0 a 7 anos. Alguns ainda acreditam na influência até os 12, mas a base da sua psique, ela é formada até os 7 anos. Então todos esses drives que foram instalados, eles vão funcionar para o resto da vida, em todas as situações. Quando a gente traz essa questão da dependência emocional, uma criança que não foi validada na infância, que não teve um pai que afirmava quem ela era, que valorizava as coisas que ela fazia, os progressos, mesmo que pequenos, ela se torna esse adulto extremamente dependente emocional, que precisa de alguém ali o tempo todo, dizendo realmente o que ela pode e o que ela não pode. Então, nós como adultos temos essa responsabilidade de aprender sobre inteligência emocional para que a gente possa curar as próximas gerações. Sim. Porque no nosso caso, a nossa geração é terapia. E tá tudo bem. Tá tudo bem precisar de ajuda para se conhecer, para entender. Que bom. Tudo na vida tem dois lados.
A moeda tem dois lados. Então, sempre haverá o lado negativo e o lado positivo. A pandemia foi algo destruidor, que trouxe muitos problemas, muitos traumas. Temos pessoas feridas emocionalmente e mentalmente. Porém, ela trouxe esse despertar de tá tudo bem, não está bem. Eu posso buscar ajuda e tá tudo bem. Então, esse é o lado positivo. E depois desse processo que nós passamos, ficou mais leve a gente falar sobre isso. De, poxa, eu não estou conseguindo alcançar o sucesso que eu gostaria. Os meus relacionamentos não estão saudáveis. Como eu posso melhorar? E aí o divã dos terapeutas, ele realmente tem sido esse lugar de cura, esse lugar de olhar para a infância e ressignificar. Não é sobre voltar na infância e ficar preso lá, porque esse é um problema que é real. Tem muita gente vivendo de passado, não é sobre isso, é sobre olhar para o passado e aprender com ele quem eu sou, como eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso e o que eu não posso. Isso é muito bacana, Roberta, porque existe muito peixe que cresceu ouvindo que era pássaro. E desculpa, ele não vai voar. A verdade, ela precisa ser dita, a gente precisa encarar. Existem competências e habilidades que talvez eu não tenha. Mas se eu cresci debaixo do sonho de uma outra pessoa, da idealização de uma outra pessoa, se eu nasci peixe e ouvi a minha vida inteira que eu era pássaro, eu vou morrer tentando voar. E isso é a causa do adoecimento de grande parte da sociedade. É não reconhecer os seus limites. Eu falo que os traços de caráter, eles trazem superpoderes para as pessoas. Só que cada traço tem o seu. Assim como cada temperamento tem um comportamento, tem um posicionamento, os traços de caráter funcionam do mesmo jeito. Então você tem superpoderes e habilidades que talvez eu não tenha. E isso é o gostoso da vida. Porque se nós duas fôssemos exatamente iguais, só haveria competição. Na verdade, a gente ia entrar numa guerra uma contra a outra. O bacana da vida é você ter habilidades que eu não tenho e eu ter habilidades que você não tem, para que juntas a gente possa se completar e realmente contribuir para o mundo, para a evolução. Entende? Entendo perfeitamente. Uma mestre dessa aqui explicando. E assim, Miriam, hoje eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci em um ambiente muito humilde. E quando se trata de mentalidade, quando se trata de padrão mental, são pessoas que sempre olharam para a vida e, não, isso daqui é a minha vida, é isso que eu vou viver, tá tudo bem, é assim que eu vou criar os meus filhos. E eu fui muito bem criada. Fui muito bem criada pelo meu pai, fui muito bem criada pela minha mãe. Eu tive todo o suporte que eu precisei para crescer, para me desenvolver. Eu sempre tive escola, eu sempre tive, conselho do jeito deles, né? Às vezes um pouco mais duro. Meu pai, eu sou filha única. Uhum. Então, meu pai, ele sempre foi um pouco duro, assim, né? Para me mostrar a vida como ela é. Eu agradeço muito que hoje eu tenho um pouco disso, né? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma filha de 20, um de 18, tenho um de 9 e um de 6. Da forma como eu falo com a minha filha de 20 anos, que é uma mulher, que já é mãe, eu falo com o meu filho de 10. É lógico que eu preciso ter cuidado, porque tem informação que ele não vai saber processar naquele momento do jeito que deveria. Sim. Mas se é algo que eu sei que eu vou falar e de repente vai causar desconforto nele, eu vou falar mesmo assim. Porque eu estou criando um homem. E a vida não vai ser leve com ele. A vida não vai, nossa, olha, não vai. Então eu preciso ajudar ele agora para que ele saiba se posicionar no momento do desafio, no momento da dor, no momento do desconforto. Mas existe a forma certa para isso, sem que o meu filho se traumatize, sem que o meu filho se sinta menosprezado, sem que o meu filho seja desmotivado. É sobre os extremos, né, que a gente fala. Eu entendo e recebo no consultório muitas pessoas que estão vivendo os extremos. Eu fui muito tolhido, eu fui muito recriminado, então hoje eu não questiono nada. Os meus filhos, eles são livres.
Isso também é ruim, porque os nãos, os cortes, eles fazem com que a criança aprenda a resiliência. Lá fora, no mundo, ninguém vai dar tapinha nas costas. Não. Então essa é a função dos pais. A gente precisa corrigir, a gente precisa ensinar. Eu cresci também numa família que fui muito amada. Perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai aos 10 anos. E a minha mãe, ela teve que dar conta. E eu lembro que às vezes ela falava assim, que ela dizia não, mesmo podendo dizer sim, só para que eu aprendesse. Porque a frustração, ela forma caráter, ela forma mentalidade. Eu preciso entender que as coisas não acontecem do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Mas eu também preciso aprender que um não é motivo para me fazer desistir. Porque lá fora nós vamos ter muitas portas fechadas na cara. Não são poucas, são muitas. Então, algumas pessoas na infância foram tantos nãos que hoje elas se tornam inseguras em avançar. Isso é um problema para a nossa geração. Mas o problema da geração futura é que eles acham que tudo vai ser permitido. E não é. Então, encontrar esse equilíbrio é o ponto definitivo para garantir o avanço, o sucesso. E eu achei extremamente viável o código de mentalidade por isso. Porque são códigos que estão estabelecidos na mente, na sua mente. Você tem o seu código, eu tenho o meu código. E olhar para a infância, acessar esse código e ressignificar o que precisa, faz toda a diferença na vida profissional, nas finanças. Muitas pessoas hoje são bloqueadas, fracassadas financeiramente, porque não foram validadas lá atrás. Porque não receberam um elogio. Você acredita nisso? Acredito. Pais que não elogiam seus filhos, que não dizem parabéns, você mereceu, se tornam adultos que entendem que não merecem. E como que isso funciona nas finanças? Se eu passei a minha infância toda acreditando que eu não tenho valor, que eu não mereço um elogio, eu vou ter dificuldade em precificar o meu trabalho. E aí se torna aquele adulto que faz tudo de graça para todo mundo. Como que prospera? Peguei um código aqui, gente. Acabei de pegar um código. Porque, acabei de pegar um código. E assim, de verdade, esse podcast aqui, quem me conhece sabe, eu tenho uma imersão chamada Conectadas, né? E eu sempre falo no Conectadas. Eu falo, gente, eu tenho dificuldade de me conectar com quem já venceu todas as etapas da vida. Sabe? Com quem já entendeu de tudo sobre si, quem já é extremamente ressignificado, porque eu ainda estou nesse movimento. Eu ainda estou nesse processo. E eu não abro mão de criar ambientes que me desenvolvam. Então, eu me identifico com essa fala sua. Eu me identifico porque eu sempre tive pais que me amaram e me entregaram tudo que eles tinham de melhor na condição e na consciência deles. Isso. Que é algo também que às vezes a gente demora para entender e aceitar. Era a condição que eles tinham, e aqui a gente não fala de condição financeira, né? Era a condição que eles tinham com a consciência que eles tinham. Eles me deram o melhor. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe, eles nunca foram muito ligados nisso, em elogiar, em perceber, né? Porque nós, quanto pais e mães, hoje nós percebemos algo que o nosso filho é muito bom. Isso. Eu tenho um filho, o Miguel, de 6 anos, e já tem uns dias que eu tô percebendo a habilidade que ele tem de falar, de se expressar, sabe? De explicar sobre as coisas que ele faz. Aí essa semana eu falei com ele bem assim, filho, se fosse para você fazer uma apresentação, dar uma palestra, sobre o que você falaria? Ele falou, sobre os jogos que eu jogo, sobre as coisas que eu... Aí eu falei, então pega esse produto aqui e faz uma apresentação. E ele fez, e eu falei, caramba, que lindo, filho, isso. Parabéns. Eu sempre falo isso. Eu falo assim com os meus filhos que tudo que eu senti que faltou na minha criação, que foi essa questão de um afeto mais expandido, de uma palavra, que lá a gente não sabe que é tão importante. Mas depois, né, a gente sente na pele. Isso. E parece uma banalidade. Pelo amor de Deus, é um adulto inseguro porque não recebeu elogio de pai e mãe? Sim. É real.
porque são nossos validadores, são as pessoas que estão do nosso lado, que nos conhecem, são nossos primeiros formadores, são os nossos pais, né? Então, hoje eu sempre falo com eles, nossa, vocês são incríveis, parabéns, não coloco peso quando um erro acontece também. Eu tenho uma filha de 20 anos que ela é empreendedora, eu sou fã dela, eu sou fã do trabalho dela, sabe? Eu falo com ela, não precisa ninguém de fora vir te aplaudir, eu tô aqui para te aplaudir, você é isso, nanana. Eu tenho um filho de 18 anos, tá me dando um pouquinho mais de trabalho, mas eu sempre tô ali corrigindo da melhor forma e tentando mostrar a ele que toda a orientação é carregada de amor, de cuidado, é pelo que ele pode construir lá na frente, entendeu? Mas assim, ficam as consequências e às vezes a gente não entende. Você falou agora, por várias vezes eu já me vi fazendo coisas para as pessoas e eu me perguntava, gente, por que eu sou assim? Será que é insegurança? Que pra gente não é. Não. Pra gente que não tem, né, essas habilidades assim tão desenvolvidas gente, nossa, eu sou feliz porque faz sentido você fazer, você entregar. Será que você está sendo feliz mesmo com essa entrega, com esse despojar, com esse transbordar? Se você olha para você e você vê que aquilo ali não te engrandece, aquilo ali não muda o seu cenário, não muda a sua realidade, você está sempre passando por problema, você está sempre envolta com dificuldades, financeira principalmente, mas todo mundo está levando de você. Você tem para todo mundo. Nossa, você é feliz, hein? A mão. Aqui, a mão, Rogério. Você entrega. Então isso, em algum momento, passa a ser uma injustiça com você. Eu gosto muito de uma literatura chamada As 5 Linguagens do Amor, que é tema para outro podcast, tá? É maravilhoso. Já deixa eu anotar. E nesse livro, ele fala como se nós fôssemos tanques que precisam ser abastecidos. Se eu só esvazio o meu tanque doando, vai chegar um momento que esse tanque vai esvaziar. Vai secar, né? E aí? Se estivermos falando de um automóvel, funciona sem gasolina? Não. Se estamos falando de um maquinário, de um computador, não funciona. A base da vida, e me desculpem porque eu sei que algumas pessoas se ofendem muito quando eu falo isso, mas a base da vida é troca. É só você olhar o universo, é só você olhar a terra, a plantação. É isso. Eu forneço algo para a terra me entrega algo. E assim, é assim que funciona. Nós trocamos o tempo todo. E isso é muito importante a gente ter clareza. Então, olhar para as crianças e perceber o quão precioso é elas estarem sendo criadas num ambiente saudável, onde o adulto entende o poder da educação emocional. Eu gostaria... Tem 2 coisas assim que eu sou apaixonada e que, na minha visão, deveria fazer parte da grade escolar. Inteligência emocional e educação financeira. Porque são os 2 maiores problemas da sociedade de hoje. A gente não sabe lidar com o que a gente sente e a gente não sabe lidar com o dinheiro. Sim. Só que a forma que a gente lida com o dinheiro tem base no que a gente sente. Exatamente. Inclusive, tem um projeto e é muito linda a forma como uma pessoa que acessou esse recurso, que é a inteligência emocional, que não vai tirar você das dores, dos desafios, de querer surtar às vezes, não vai, né? Porque nós somos humanos, nós somos munidos de emoções, então... Mas eu entendo depois qual norte eu vou continuar dando para essa história aqui, né? Porque eu acho que é sobre você entender que a situação vai chegar até você, o problema vai chegar até você, você vai sentir, mas qual vai ser o desfecho? Porque eu acho que o que nos prejudica não é nem o que nos acontece, mas o desfecho que a gente dá para aquilo ali. Existe uma frase que hoje ela já se tornou clichê, mas eu não deixo de repetir porque é real e faz toda a diferença. O importante não é o que fizeram com você. O importante é o que você faz com o que fizeram com você. O dia que você entender isso,
Isso é um código. Isso é uma virada de chave, porque é impossível eu estar no mundo sem ser afetado pelas coisas que acontecem aqui. E são muitas coisas. É violência, é enfermidade, é o desprezo de alguém, são tantas as coisas que acontecem. Mas a forma como que eu recebo isso, sou eu que determino. Você precisa entender, as pessoas precisam entender que o limite quem impõe sou eu. E quando eu me conheço, quando eu entendo quais são os códigos que eu tenho gravados lá no meu drive, quais foram os códigos que foram estabelecidos lá na infância, como eles fazem com que eu me comporte hoje, eu consigo estabelecer limites. Eu sou analista corporal. Na análise corporal, a gente defende a ideia que o seu corpo ele é um espelho da sua mente. Então, a gente consegue, através do formato do corpo, e isso é incrível e insano ao mesmo tempo, através do formato, o desenho que seu corpo tem, se é mais cheinho, se é magrinho, se tem pontas, se é triangular, se é quadrado, através disso eu consigo saber como a sua mente funciona, como você age e reage diante das circunstâncias. E quando eu passei pelo meu processo de análise corporal, a mentora que me acompanhou, aliás, incrível, ela disse para mim que eu era uma pessoa extremamente sensível, amável, doce, e eu comecei a rir. Eu ri muito, porque o meu apelido era Pequeno Trator. Eu era muito brava, apenas. Eu era muito brava. Eu era muito fechada. Eu era, posso dizer que extremamente grosseira. Por conta de circunstâncias que aconteceram na minha vida, o meu pensamento era: eu já sou pequena. Se eu não tiver muita braveza, eles vão passar por cima de mim. Então, eu cresci com a mentalidade que a melhor defesa era o ataque. Antes de você pensar em me agredir, eu já agredia. E quando essa pessoa falou: Miriam, você é uma mulher amável, isso, né, adulto, porque adulto é que busca terapia. Uhum. Você é amável, você é doce. Falou, cara, estou jogando meu dinheiro fora, essa mulher não entende do que ela está falando. E aí começou um trabalho onde ela foi me explicando quem era a Miriam e aonde estava dizendo isso sobre mim. E aí eu tive que ressignificar, porque ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou assim: tá funcionando continuar desse jeito? Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ela, mas está dando certo? Tá tudo bem? Quem é a Miriam hoje? Ela é realizada nos relacionamentos? Não. Nas finanças? Não. Como mãe? Não. Como profissional? Não. Ela falou assim: então para de fingir para você mesmo. Dá uma chance para quem você verdadeiramente é. E eu, como uma boa curiosa, fui estudar. Fui aprender sobre os traços de caráter. E os traços de caráter são 5 e eles têm um nome bem esquisito. Mas esse traço em especial que ela se referia a mim era o traço da oralidade, que trazia sobre o comportamento da pessoa que tem esse traço predominante. Ela é amável, ela é doce, é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de estar no meio de pessoas, e era tudo que eu não era. Em contrapartida, eu tinha todas as inflamações no corpo que você puder imaginar: bursite, sinusite, rinite, tudo enquanto era it. Tudo em mim doía. Todo ano era um problema de saúde. Por quê? Quando você não se conhece e quando você está funcionando de uma maneira que você não foi programada para funcionar, o seu corpo reage. Sim. E é daí que surge a ideia: o corpo fala. E fala mesmo. Um adulto, uma criança que não foi ouvida na infância, o adulto vai gritar. Vai gritar em forma de insegurança, vai gritar em forma de doenças, vai gritar em formas de fracassos, relacionamentos que não fluem da forma correta. Até a autossabotagem vem de uma criança que não foi escutada na infância. E hoje, você é adulta. Quem é responsável em dar essa escuta para a Roberta criança? É a sua mãe? Não mais, é você. Então, eu me sentei na cadeira e convidei a minha criança para se apresentar. Fala para mim quem você é. E depois de ouvir aquela experiência, eu falei: ok,
vou me comportar dessa maneira que você está dizendo que eu sou. E foi transformador. A primeira vez que eu fui atender uma paciente, eu vou sair da câmera, gente, eu acho. Eu estava conversando e ela ficava assim para mim. E ela ia abaixando assim. E aí chegou um momento que eu comecei a ficar constrangida. Falei, meu Deus, será que ela não tá gostando? Não tá bom? E ela falou assim, Miriam, é você? Eu falei, sou eu. Ela, não, porque eu te conheci pequenininha. Não é você. É impossível que aquele monstrinho aprendeu a se comportar dessa forma. Aquele tratorzinho aprendeu a se comunicar dessa forma. E hoje, as pessoas falam muito, pontuam isso para mim. Como você é calma, eu ainda dou gargalhada por dentro. Porque a minha mentalidade, ela volta lá no passado. E aí eu sempre falo, nem sempre foi assim. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais realizada. Eu cresci com uma afirmação, o código que tinha na minha mente era, ser legal é coisa de gente fraca. Se eu for legal com as pessoas, elas vão passar por cima de mim. Eu tenho que falar alto, eu tenho que falar rápido, eu tenho que bater antes de apanhar. E a vida não é sobre isso. A partir do momento que eu acessei quem a Miriam verdadeiramente era, quando eu entendi os códigos que não eram meus e que estavam instalados, e eu acessei os meus códigos e comecei a girar esse drive, foi onde eu descobri a Miriam terapeuta. Porque um tratorzinho não teria condições nenhuma de ser psicanalista, né? De acolher e cuidar das dores das pessoas. Então, eu realmente defendo que o segredo do sucesso é mudar esses códigos, mas para mudar você precisa acessar. E tá tudo bem precisar de ajuda para isso. E hoje mesmo com todos os recursos, porque gente, eu falo mesmo, eu tô aqui, eu cheguei neste lugar através de uma busca desenfreada por fazer dinheiro. Eu queria fazer dinheiro, sabe? Assim, eu sempre me considerei uma pessoa inteligente, mas eu não conseguia construir nada. Eu tava me vendo assim, chegando na casa dos 30, 31, 32, e cadê? O que eu construí? O que toda essa inteligência? O que toda essa hospitalidade? Porque eu sempre tive muita gente à minha volta, eu sempre tive pessoas me ligando o tempo todo, onde eu ficava 5, 6 horas escutando aquela pessoa, conversando, e amava. Conversando. Falava, cara, e cadê meus resultados? E por que todos os dias essa pessoa tão fera, tão maravilhosa, vai dormir se sentindo frustrada? Vai dormir sentindo assim que não tem uma grande coisa acontecendo na vida dela e que nunca vai acontecer. Mas que vazio é esse? Que sentimento de inferioridade é esse que uma pessoa, nossa, que quando tá no meio dos outros se sente, e aí quando tá ela é essa dor no peito, sabe? Esse sentimento de falta, de onde vem isso? Sim. E aí, porque as pessoas, elas pensam que elas acessam essas ferramentas a partir do momento que elas começam a buscar por dinheiro, né? Por um crescimento financeiro, por um crescimento profissional, mas não é. Qualquer busca que você começar, qualquer área da sua vida que você se decidir por mudar, qualquer uma, ela vai te levar para você. Isso. Ela vai te levar para suas raízes. Em algum momento você vai precisar bater de frente com quem você é, qual é a sua história, onde que tudo começou, entendeu? Você trouxe algo muito bacana quando você falou dos seus pais, que hoje você consegue entender que eles foram até onde eles puderam ir. E essa gratidão, esse respeito, essa reverência a quem os nossos pais foram e ao que eles conseguiram entregar faz muita diferença. A chave da gratidão, o código da gratidão. Eu entendo que é importante a gente acessar esse código e ser grato por aquilo que eles conseguiram. Mas isso não significa que eu tenho que ir somente até onde eles foram ou até onde eles disseram que eu ia. Eu tenho isso comigo e falo muito isso com os meus filhos.
Eu quero que vocês me ultrapassem de longe. Eu quero que vocês alcancem lugares que eu não alcancei, mesas que eu não alcancei. E eu acompanho muitas pessoas que travaram porque um dia ouviram, você vai até aqui. Então, essa autorresponsabilização por acessar os meus códigos, por acolher a minha criança interior, olhar nos olhos dela e dizer, ei, Roberta, voa porque você pode ir muito mais, é nossa. Sim. Só você consegue voltar, olhar nos olhos da Roberta criança e dizer, voa, princesa, tá tudo bem. E a questão da gratidão, você falou, e a questão da gratidão, porque são várias descobertas, né? E são descobertas maravilhosas. Principalmente quando você começa a se entender um adulto, e quanto adulto você não tem a obrigação de estar sempre agradando, de estar sempre fazendo o que o outro espera que você faça, de estar sempre suprindo as expectativas do outro, porque eu penso assim, a Miriam pensa assim, tá tudo bem, eu preciso dar lugar a isso. Desde que o pensamento dela não me desrespeite, desde que o pensamento dela não traga imoralidade para minha vida, não me prejudique, eu preciso dar lugar. E nós temos também, na nossa cabeça, ideias que foram construídas de forma errada sobre a gratidão, por exemplo. Muitas pessoas se mantêm em ciclos que já faliram, em ambientes que já não elevam, que não ajudam, que adoecem, porque desse bendito, desse sentimento de gratidão, que no coração dela nada mais é do que uma dívida. É isso. E aí eu preciso entender. Eu sou grata, Miriam, a tudo que você fez de bom para mim, e eu posso sim querer devolver isso de alguma forma. A gratidão que eu tenho por você, ela pode gerar ações? Pode, mas eu posso, em algum momento, encerrar as ações. Isso não quer dizer que encerrou a gratidão. Eu continuo grata, mas eu não vou fazer mais nada para retribuir o que você fez por mim lá atrás. É isso. Então, assim, as pessoas, elas não entendem isso. E na maioria das vezes, se eu te faço um bem, e hoje, gente, infelizmente, vou tocar nesse assunto de forma muito sutil, principalmente dentro desse meio de desenvolvimento humano, onde nós conseguimos desenvolver habilidades que ajudam outras pessoas, que libertam outras pessoas, que libertam sonhos, igual eu falei aqui. Os meus sonhos, eles foram resgatados através da minha mudança de mentalidade, por pessoas que fazem esse trabalho. Foi através de uma palestra de inteligência emocional que os nós da minha mente foram desatando. E aí essa pessoa que palestrou e que me alcançou, ela não me deve absolutamente nada. Nada. Entendeu? E eu não devo nada a ela. É isso. Eu não devo nada a ela. Ai, mas eu preciso estar sempre aqui atrás da Miriam, eu preciso estar sempre disponível, porque um dia eu ouvi uma palestra dela que me ajudou. Não. Na verdade, esse sentimento de gratidão que aprisiona e te faz viver com a sensação que você está sempre devendo, que você não pode ultrapassar aquela pessoa que liberou uma chave para você, tem nome: dependência emocional. Da mesma forma, as pessoas que estão neste lugar de ajudadores, né? E aí, não, se eu te ajudei, se eu conseguir te tirar do nível 1 e te levar para o nível 2, você é minha propriedade, você vai andar conforme eu quero, você vai se relacionar com quem eu quero. Tem nome também: narcisismo. Disfarçado. E isso é muito triste. E né? isso é muito triste porque isso acontece muito no ambiente familiar. Muito. Eu vejo muitos homens e mulheres já com uma idade que deveriam estar se relacionando, sendo felizes, ganhando dinheiro, e eles estão aprisionados numa relação de dependência emocional com pai e mãe. Tem gente que não consegue viver a própria vida porque carrega aquela mentalidade de: minha mãe me deu a vida, minha mãe me criou, minha mãe fez tudo por mim. Ok, ela fez a escolha de ter filhos. E ela fez o melhor que ela pôde. Se nós fôssemos falar a grosso modo, ela cumpriu com a obrigação dela. Ser grato, respeitar, honrar, isso é muito bom e é saudável. Deixar de viver, isso não é honrar pai e mãe. Eu
entendo que os meus filhos vão honrar o meu nome, honrar o nome do meu marido, honrar o nome da família, indo mais longe do que eu fui. Eu quero que eles me ultrapassem e ainda deem tchau, mamãe. Vou ali vencer. E eu falo assim, Miriam, que eu me sinto uma mulher extremamente realizada hoje. Eu ainda luto para mudar a minha realidade financeira, tudo. A gente precisa, eu não sou eremita, eu não moro no deserto. Eu preciso de dinheiro para poder pagar as minhas contas, para realizar meus sonhos, para ajudar meus filhos, para me ajudar, né? Eu preciso. Mas dentro daquilo que é importante para mim, que é o mundo interior, é quem você se transforma aqui dentro, eu me sinto extremamente realizada. Extremamente realizada. Por quê? Porque hoje eu consigo me indispor com alguém. Hoje eu consigo olhar para alguém e falar, cara, não me agradou. Não, você não vai fazer dessa forma. Isso é ótimo. Olha, eu não aceito mais esse tipo de atitude sua comigo. Isso é libertador. Então, para mim, que eu sei quem eu sou, eu sei como que eu vivi a minha vida durante muito tempo, achando bonitinho todo mundo. Ai, ela é boazinha, nananã. E eu sou boa mesmo, eu sou boa para um caramba, eu sou boa comigo. Eu não permito mais que ultrapassem os meus limites. Dizer não é libertador. Libertador. Dizer não é um processo de cura. Impor limites é um processo de cura. Mas se eu não invisto em autoconhecimento, se eu não sei quais são os limites, porque existem coisas que eu gosto, existem coisas que eu suporto e existem coisas que eu não tolero. E eu preciso saber o que eu não tolero. Porque é minha responsabilidade dizer, Roberta, daqui para frente, não. E se o outro não consegue lidar com esse não, desculpa, não é problema meu. Entende? É sobre mim. No consultório, algumas pacientes, elas falam que eu criei um método próprio, que é a terapia do egoísmo. A pessoa mais importante do mundo, eu. Quem merece ser feliz? Eu. Quem merece tudo de bom na vida? Eu. Mira, isso é uma teoria sua? Claro que não. Se você pegar um avião, o que a aeromoça te fala? Em caso de acidente, coloque primeiro em você. Então, eu entendo que está tudo bem. Olhar para você com esse olhar de eu mereço ser respeitada, eu mereço ser amada, eu me cuido, eu tiro tempo para mim. Eu trabalhava de forma presencial num ambiente e eu cheguei num momento da minha vida que eu decidi que eu não atendia às segundas-feiras. E meus pacientes questionaram isso. Eu primeiro, depois o mundo. Depois chegou num outro dado momento que eu decidi que eu não atendia mais de manhã. Minhas manhãs eram exclusivas dos meus filhos. E fui questionada novamente. Falei assim, eu sou adulta, eu conheço as minhas necessidades e eu estou dizendo não para vocês. Porque eu já fui aquela profissional, refém do meu cliente. O momento que o cliente, estou indo. Não funciona assim. Eu sei quem eu sou, eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto, o que eu suporto e aquilo que eu não tolero. E isso está onde? Gravado nesses códigos mentais. Já está tudo aí. E não dá para mudar. Se você tentar fazer diferente, você vai adoecer. Você vai adoecer. Isso é fato. É só fazer uma pesquisa sobre o nível de ansiedade. O Brasil é o 4º país mais ansioso do mundo. Por quê? Porque o brasileiro dá jeitinho para tudo. O brasileiro está sempre sorrindo. Está sempre tudo bem. O mundo está acabando e o brasileiro está como? Está tudo bem. Não está tudo bem. Eu tenho que ter autorresponsabilidade para dizer isso aqui me fere, chega. Isso nos relacionamentos, no trabalho, mas acima de tudo é importante eu saber quem eu sou e como eu funciono. E esse código já foi estabelecido lá na infância. Não dá para mudar. Dá para você aprender a se comportar da forma correta. Quando eu conheci a análise corporal e eu entendi que eu era uma pessoa que tinha o traço da oralidade numa porcentagem muito alta, eu fui estudar sobre o que esse traço gosta. E o oral, ele gosta de se conectar com pessoas,
ele gosta de ambientes confortáveis, roupas confortáveis. Provavelmente, se eu estivesse gravando de casa, eu ia estar de terninho aqui, porque eu tenho que aparecer bonita, né? Tenho que fazer jus à minha companheira linda, maravilhosa. Mas provavelmente eu estaria de pijama, estilo William Bonner. A parte de baixo ia ser um chinelinho, uma meia. Eu fui conhecer, eu fui saber o que eu gostava de comer, porque eu cresci comendo o que me dava. Eu não tinha direito de escolher. Hoje eu posso, eu sou adulta, eu posso me acolher. Eu posso escolher quais palavras eu gosto de ouvir. E quando eu sei disso, eu informo para o meu parceiro. Amor, eu gosto de ser chamada assim, eu gosto de ser elogiada assim. Quantos casamentos frustrados existem por aí porque um não sabe comunicar para o outro o que gosta e o que não gosta? Eu ouvi uma história que eu acredito que seja uma história, então não vou dizer aqui que foi um fato verídico, mas de um casal já de 50 anos de casados, que enfim tiveram uma discussão e foram parar no terapeuta. E quando chegou lá, eles foram explicar qual era o motivo do desentendimento depois de tantos anos. E aí um muito bravo falou assim, poxa, porque são 50 anos que eu tiro o miolo do pão e dou para ela. E eu gosto do miolo do pão. E ela olhou para ele e falou assim, mas poxa, eu não gosto do miolo do pão. Eu comia porque eu achava que você preferia a casca. Falta de comunicação. De comunicação. E isso acontece nos relacionamentos, isso acontece no trabalho. A falta de comunicação. Eu não sei quem eu sou e eu não comunico. Hoje eu aplico muito a teoria dos 5 traços de caráter no desenvolvimento dos meus filhos. Meus filhos, eles são extremamente extremos em matéria de comportamento. O Arthur, ele é muito oral, assim como eu. Então ele ama abraço, ele ama beijo, ele ama conversar. A Helena, ela já tem um traço mais reservado. Ela não é tox-free. Ela não gosta que toca, ela não gosta que fica apertando. E teve um dado momento da vida que eu chamei os dois e falei assim, olha só, vocês são 2 pessoas diferentes que precisam conviver no mesmo ambiente. Cada um tem as suas necessidades. Filha, o seu irmão tem necessidade de toque. Ele precisa disso. Arthur, a Helena não gosta e ela precisa que isso seja respeitado. Vamos fazer um combinado? Filha, quantos abraços você tolera por dia? Mãe, 3. Arthur, você só tem direito a abraçar a sua irmã 3 vezes no dia. No quarto você já está desrespeitando. Parece bobo, mas se você aplicar isso para a vida, porque para viver num relacionamento, para viver em sociedade, eu vou ter que ceder em algumas coisas para você, desde que isso não passe por cima do meu limite, desde que isso não seja desrespeitoso. Se você sabe qual é o seu limite, você comunica para mim. E eu respeito isso. Mas se eu sei qual é a minha necessidade, eu vou dizer, Roberta, mas assim, eu realmente preciso de 7 minutinhos do seu dia no WhatsApp. Você fala comigo? E aí você pode pensar, nossa, eu detesto ficar falando no WhatsApp. Mas ela gosta, ela precisa. E aí essa comunicação ela vai se estabelecendo. E aí entra o alinhamento da dependência emocional, entra o alinhamento do nível de comunicação que a gente estabelece com o outro. A gente aprende a impor esses limites e isso é libertador. O autoconhecimento, ele transforma, ele liberta. O autoconhecimento, ele pode salvar uma carreira, um casamento, a criação dos filhos. Saber quem eu sou mudou totalmente a forma com que eu crio os meus filhos hoje. Saber quem eu sou mudou até a minha profissão. Foram 15 anos de educação que foram deixados para trás. Porque a Miriam não era feliz como educadora. A Miriam fez faculdade de pedagogia porque era o sonho da mãe dela. Eu passaria a noite toda aqui te ouvindo falar. Gente, que loucura. Mulher de Deus, que bom, que presente que foi esse momento aqui com você, que foi te escutar. Tá? E nessa escola que é a vida, né? Todas essas informações que você trouxe, todos esses códigos que você trouxe, só faz a gente ter mais certeza de que o aperfeiçoamento é diário, a mudança é diária, tem que querer mesmo ser melhor a cada dia, se conhecer. Isso não é balela de coach, é real. Busque se conhecer.
busque saber como você funciona, por que você funciona assim. E para encerrar essa semana, uma pessoa falou comigo bem assim, eu tenho um grupo de suporte, né, que eu também sou empresária do ramo de salada de frutas. Eu tenho um negócio de salada de frutas e eu dou curso também para quem quer trabalhar com salada de frutas. Eu tenho um grupo de suporte com mais de 70 mulheres. Uau. E aí eu falo com elas assim, eu não tô nem aí pro que vocês vão vender, se é salada de frutas, se é bolo no pote, o que é? Meu foco é vocês. Eu quero ajudar vocês a se desenvolverem de dentro para fora, porque vocês vão estar presentes e inteiras em qualquer atividade. E eu sempre mando áudios falando sobre a importância de olhar para dentro, não olhar só para a frutinha que você quer colocar no pote. E aí uma pessoa me mandou mensagem falando assim, Roberta, eu fico impactada com os áudios que você manda, porque é um grupo de salada de frutas, mas você fala umas coisas da gente que, para mim, você é psicóloga, você é advogado. Eu até postei. Ela falou bem assim, eu não consigo entender que diferencial é esse. Eu não vou dizer que é coisa de espiritualidade que vai além. Eu falei com ela assim, sabe o que acontece hoje? As pessoas, elas são muito empenhadas em saber sobre coisas externas, né? Sobre uma profissão, sobre uma técnica, sobre uma prática. Todo mundo quer ficar muito bom em alguma coisa, mas poucas pessoas têm interesse de saber de gente. Isso. Como que a cabeça das pessoas funciona? Como que o ser humano funciona? Como que eu posso ajudar essa pessoa partindo de quem ela é, não do que ela pode fazer ou do que ela pode desenvolver como habilidade, mas partindo de quem ela é, da história dela, da origem dela, da raiz dela. Eu falei com ela, então são poucas pessoas que se preocupam em saber sobre gente. E se você for prestar atenção nos milionários da história, o segredo deles não foi necessariamente um negócio. Não foi. Eles, muito mais de vender um produto, eles entenderam a pessoa que compraria aquele produto. Exatamente. Então, inteligência emocional transforma. Se você tem sonho de realmente ser milionário, entenda de pessoas, conheça gente, saiba de gente, ame pessoas, porque pessoas enriquecem, negócios não. Quem entende de pessoas entende de qualquer negócio. Meu amor, obrigado. Gratidão de por esse convite. Você está na minha vida, você querendo, você não querendo, não tem inteligência emocional aqui nessa hora. Você é obrigada a ficar na minha vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou até tomar uma água aqui, tá? Sobre porque isso. foi punk. Mas esse foi o nosso primeiro episódio do Código de Mentalidade, tá? E assim, isso daqui é só o começo, tá? Eu saio daqui hoje impactada, de verdade, impactada, com vários insights, assim, com vontade de amanhã acordar. Amanhã não, agora. A gente precisa começar a querer a mudança imediatamente, a partir do momento que você tem contato com o que de fato você pode fazer para melhorar, tá bom? Então, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Essa pessoa estará aqui mais vezes, já quero até dizer, acho que vou até colocar uma cadeirinha aqui para ela, tá bom? E é isso. Sigam as nossas redes, sigam o nosso canal no YouTube também, ajude a gente a crescer, tá bom? Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente a sonhar de novo. É isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau.